O que minha companheira deve fazer depois de uma denúncia de lesão corporal que não ocorreu? Ela se arrependeu, pois o intuito era me prejudicar. Ela quer reverter em razão de não ter ocorrido. Diga, por favor, ela desistiu do processo e foi arquivado. Porém, o RO e o corpo de delito foram feitos. Supostamente, houve um registro de ocorrência de violência doméstica com agressão. A pessoa, a suposta vítima, foi até a delegacia, registrou uma ocorrência e aparentemente não houve esse evento. É uma coisa bastante comum acontecer da pessoa, da mulher, ir lá registrar uma ocorrência de uma coisa que não houve, ameaça ou violência doméstica, esse é o primeiro ponto. Mas a gente não pode passar a mão na cabeça de ninguém. É muito comum acontecer a violência de fato, tá? Então eu vou me ater aos fatos que o candidato trouxe aqui para nós, tá bom? A companheira dele fez uma ocorrência informando uma situação que não houve. Gente, isso é muito perigoso, porque quem faz isso comete um crime chamado denunciação caluniosa. O artigo 339 do Código Penal diz assim: dar causa à instauração de inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial ou qualquer processo administrativo disciplinar, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo de que saiba ser inocente. E olha só, o negócio é tão penoso que vai de a pena reclusão de 2 a 8 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha só, se você conhece alguém, esse alguém foi lá na delegacia e registrou uma ocorrência, ela tem que saber que se ela pode, essa pessoa pode ser responsabilizada criminalmente. Então vamos lá. Nesse caso, funciona da seguinte forma: quando existe um registro de ocorrência de um ato, né, um cidadão cometeu um ato contra uma pessoa, existe o autor do crime, do suposto crime, e existe a vítima. Aí o que a vítima faz? Ela liga para o 90, ou então vai até a delegacia e registra uma ocorrência. Aí o inspetor vai lá e fala assim: o que aconteceu? Fulano de tal me agrediu. Primeira coisa que o inspetor faz, junto com o delegado, é encaminhar a suposta vítima para realizar o exame de corpo de delito. Ele vai lá para o Instituto Médico Legal, ou uma outra instituição que representa isso, e vai lá e faz esse exame. E lá nesse exame de corpo de delito vai constatar se a suposta vítima foi violentada, ou seja, se ela sofreu arranhão, se ela sofreu soco, se quebrou o braço, se colocou em risco a vida dela. Então, dependendo disso, no resultado da lesão corporal vai vir lesão corporal leve, lesão corporal grave. Então, nós temos essas divisões aí. Agora, o que constata que tem lesão corporal é o quê? Exame de corpo de delito. Então, quando no caso aqui existe um registro de ocorrência de lesão corporal, para ter a lesão corporal tem que ter o exame de corpo de delito com as escoriações. Olha, o que é a lesão corporal? Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Agora, se no exame de corpo de delito não constata nada, então não tem como provar. Quando a gente fala de lesão corporal, tem que ficar atento ao seguinte: tem o exame de corpo de delito? Então você tem que usar isso em seu favor. Tá? Então ele diz assim: ela desistiu do processo e foi arquivado, porém o RO e o corpo de delito foram feitos. Tá, e qual o resultado desse corpo de delito? A gente não sabe, né? Por isso que era importante eu trocar essa ideia com ele. Se tiver o exame de corpo de delito, aí a gente vai ver o que aconteceu lá. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é, existe um RO, né? Ela foi ouvida? Foi. Você foi ouvido? Quais são as declarações dela e quais são as suas declarações? Porque muitas das vezes, gente, existe um laço afetivo, né, entre ele e a pessoa, e a mulher, a companheira, a esposa, a namorada, e vice-versa. Ela, diante da situação, registra ocorrência, ele chega lá, às vezes nem aconteceu, tá? Vamos botar duas situações, às vezes nem aconteceu, e ele fica tipo, não vou falar nada não, e não dá nas suas declarações os elementos suficientes
para ajudá-lo lá na frente. Ele fica às vezes com medo de falar alguma coisa. Então tem que ter aqui o depoimento dele e o depoimento dela. Beleza, então se de fato não aconteceu, esse documento ele vai para o juízo. Vai para o Ministério Público, o Ministério Público pega esse documento todo, registro de ocorrência, com depoimento das pessoas, com testemunhas, com o exame de corpo de delito, e envia para o juízo. Chegar no juízo, o juiz aceita aquilo ali, né? Aceita a denúncia do Ministério Público. E aí ele vai ouvir a pessoa, vai ouvir o que aconteceu, ele me violentou, tal, não violentou, tem exame de corpo de delito, não tem. E muitas das vezes, chega naquele determinado momento ali, o juiz percebe que não houve nada. E aí ele fala assim, olha, você não quer desistir não, já que a gente está vendo aqui que não tem provas contra ele, que de fato não houve agressão, pelo menos provado, né? Não houve agressão, então não tem como provar que ele cometeu aquela transgressão ali, aquele crime. Mas o Ministério Público, como ele é o dono da ação, ele pode desistir. Então, vamos lá. Ele fala assim, ela desistiu do processo. Ela não desistiu. Quem desistiu foi, é claro, que ela é ouvida, né? Pô, é isso mesmo, você quer seguir com essa ação, você não quer seguir e tal. Porque muitas das vezes o Ministério Público verifica que não há indícios, não existem provas, né? Que coloquem aquele cidadão ali na condição de uma pessoa que cometeu o crime. Por exemplo, é uma ação de lesão corporal. Qual é a principal prova? O exame de corpo de delito. Se não tem exame de corpo de delito, não tem foto, não tem nada, como é que prova que houve o crime de lesão corporal? Não houve. Então o Ministério Público, quando ele olha aquilo ali, ele fala, putz, o que eu vou fazer? Né? Aí ele pergunta, senhorita, a senhora quer continuar? Não tem prova, né? Aí ele vai lá e pede a desistência. Se de fato você, como suposto autor do fato, não cometeu e ela não tem prova, você precisa de um resultado. Qual é o resultado? Ser absolvido. Porque quando o Ministério Público desiste da ação, o processo vai ser arquivado. O resultado disso é sentença de extinção de punibilidade. Ou seja, não houve nada, então vai ser extinta a punibilidade. Quando você pega a sentença, né, de extinção de punibilidade, diz assim, não teve nada não, cara. Tá tudo bem, isso não vai te causar nenhum problema. De fato, não vai, do ponto de vista criminal. Você puxa lá as certidões criminais, primeiro ou quarto ofício, certidões da comarca onde você mora, e não tem nada, a ficha tá limpa. Aí tu fala assim, pô, tá tranquilo, pô. Não deu em nada, tá tranquilão. Não é isso? É exatamente isso. O que acontece? Quando você se inscreve para o concurso público da área de segurança pública, em especial Polícia Militar, a polícia fala assim, você já teve passagem em repartição policial? Você fala, sim, tive passagem sim. O que aconteceu foi o seguinte, a minha companheira, atual companheira, a gente brigou, discutiu, eu não falei nada com ela. Ela foi lá na delegacia e registrou uma ocorrência, com raiva de mim, sabendo que eu ia fazer o concurso público. É isso que acontece, tá? Mas teve lesão corporal? Não, não teve. A palavra dele, tá? A palavra do candidato. Tá bom, aí o candidato vai lá e preenche lá o número do processo, o número de tudo. Apresenta toda a documentação. Sabe o que acontece? No final o candidato é reprovado. E por que ele é reprovado? Porque a polícia vai ficar assim, bom, será que ele agrediu ela? Será que ela não agrediu? Na dúvida, a polícia vai reprovar. Se o candidato não apresentar nenhum documento, nenhum indício, nenhuma prova, nada que prove realmente que ele não cometeu aquele ato, porque olha só, lá no processo criminal, lembra, existe um registro de ocorrência, onde a senhorita foi lá, a companheira, a ex-companheira, foi lá, registrou a ocorrência, ouviu o depoimento dela, ouviu o depoimento dele, né, pegou as declarações dele e dela. No exame de corpo de delito não tem nada, mas de fato, vamos imaginar que ela tenha sofrido uma agressão. Tenha puxado o braço dela, ficou vermelho, deslocou, alguma coisa assim. Mas no exame de corpo de delito demora às vezes, não é no ato, né? Demora às vezes um dia, 2 dias, às vezes até mais. E aí já se recuperou, não tem nada, não tem mais vermelho, não tem nada no braço dela. E aí o exame de corpo de delito vai dizer o seguinte, olha, não consta nada, né, que possa indicar que houve lesão corporal, mesmo que seja leve. Vamos imaginar que seja isso. Beleza. Aí vai para o Ministério Público fala, pô, mas não tem provas aqui.
e vai pedir a extinção do processo. Mas olha só, no exemplo que eu estou dando, houve agressão, por mais seja mínima. Houve agressão. O cara foi lá e puxou o braço dela, aquela coisa toda lá. Mas não tem nada que comprove. O Ministério Público vai falar assim, pô, vamos pedir a desistência, é menos trabalho para todo mundo. O cidadão vai falar, tá tudo bem, não vai dar nada mesmo. Ledo engano, tá? O que o candidato tem que fazer? Não, agora quem quer ir até o fim sou eu. Por quê? Porque se estão dizendo que eu agredi, eu quero que prove. Ou então que eu seja absolvido. E aí o processo vai seguir, o juiz vai dar. Como não tem prova, o juiz vai absolver por falta de prova. Então, olha só. Se você, candidato, está numa situação dessa, o processo está rolando ainda, se você tem a certeza que você não fez, que não fez o ato, não cometeu o ato, o crime, não tem provas contra você, que você tem que ir, é claro que assistido por um advogado, evidentemente, um defensor público, você tem que ir até o final, cara. Para quê? Porque você ganha absolvição. Porque se for extinta a punibilidade, que diz que não tem nada, você vai ser reprovado. E aí o que vai acontecer? Com essa reprovação, você vai ter que ingressar com ação judicial contra a Polícia Militar para poder voltar para a Polícia Militar. Então, é melhor resolver isso antes. Vai até o fim, pô. Claro, desde que você tenha a prova que realmente não foi você. Aí ele pergunta o seguinte, o que ela tem que fazer para reverter o caso? Cara, eu não sei como é que está o registro de ocorrência. Eu não sei como é que está o processo criminal, qual foi a decisão no processo criminal. Então fica difícil eu dar essa informação. Mas nesse caso aí, vamos lá, vamos imaginar que o processo já tenha sido arquivado direitinho, do jeito que eu falei aqui, extinguiu a punibilidade. O que ele tem que fazer? Pegar a cópia do registro de ocorrência, todo na íntegra, com as declarações dela, com as declarações dele, com o exame de corpo de delito. Porque se lá no exame de corpo de delito vai provar se você agrediu ou não. Se o exame de corpo de delito está dizendo que você agrediu, pô, você não vai apresentar isso para a polícia, né, amigo? Então vai ser reprovado, mesmo. Você pega esse exame de corpo de delito e joga fora. Pega tudo isso, pega a cópia do processo criminal com a sentença na íntegra, tá? Com a sentença de extinção de punibilidade, pega as certidões do primeiro e quarto ofício, pega as certidões da comarca onde você reside, as certidões criminais. Chama a tua companheira, né? Não sei se no momento ela é tua companheira ou não, se está casado ou não, se está separado. Chama essa pessoa e fala, vem cá, conta pra mim, conta aí. E você vai pegar essa história que ela vai contar, né? Esses fatos que ela vai contar, tem que ser, pelo menos as orientações que eu dou aos meus clientes. Declaração de próprio punho. Então você vai pegar um caderno, uma folha de caderno, uma folha ofício, o mais simples que for. Pega a folha, bota lá na parte central superior, declaração. Aí embaixo ela vai qualificar, né? Botar eu, fulana de tal, brasileira, CPF, identidade, residente na rua tal. Declaro para os devidos fins que fulano de tal, a gente conviveu no período de tanto a tanto, ou que convive, a gente tem filho, a gente é casado, conta a história de vocês. E que no dia tal, no fatídico dia, na verdade não houve lesão corporal não. Eu estava muito aborrecida. Aí conta a tua história e fala que não... né? É exatamente assim que você vai fazer. É claro que se ele fez, você não vai falar isso, né? Se ele cometeu o crime, pô, não vai falar isso. Entendeu? A gente tem que ter o compromisso com a verdade. Agora, se você for olhar e se arrependeu, escreve no papel. Lembrando, você, mulher, pode tomar uma cacetada aí do artigo 369, que é a denunciação 339, denunciação caluniosa. Isso pode reverter contra você. Aí é uma situação que você tem que ver com seu companheiro aí. O que o cara tem que fazer é isso. Conversar com ela, tal, pegar toda essa documentação. No dia que a polícia, que você for aprovado no concurso, lá na pesquisa social, você vai preencher os dados e aí o investigador ele vai te chamar para fazer uma entrevista. E vai perguntar que tá, tem registro de ocorrência? Tem. Aí você vai contar, não basta só contar, né? Você vai contar a história e vai apresentar as provas. Fala, inclusive, olha, a minha companheira convive comigo. E olha só, aí você vai orientar ela, né? Ó, o sargento vai vir conversar com você e você conta a história. É normalmente assim que funciona. Costuma dar certo, tá? Mas dependendo da situação, se você for omisso, eu digo omisso é o quê?
Ah, tem um registro de ocorrência, mas não deu em nada. Se ficar só nisso, a polícia vai limar você, vai te reprovar. Entendeu? Agora, se o candidato for reprovado, o que ele tem que fazer? Entrar com recurso administrativo pedindo uma reanálise do caso. E se for reprovado mesmo assim, só ação judicial para resolver.